Olá, pessoal. Eu sou Sônia. Eu trabalho no Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP São Paulo, trabalho no curso de Pedagogia. E hoje, eu vou apresentar para vocês um bloco de 3 videoaulas que falam sobre descalculia. Então, na primeira videoaula, nós vamos trabalhar um pouquinho dos conceitos, mas nós vamos trabalhar também nas aulas subsequentes a parte prática. Está bem? Pois bem, eu gostaria de iniciar fazendo para todos vocês, nesse momento, uma pergunta-chave. O que precisamos saber para ensinar a alguém alguma coisa? Vocês sabem, eu estou falando para professores, para educadores como eu. Quando a gente se propõe a ensinar alguma coisa para outra pessoa, a gente tem que ter resposta para isso. O que eu preciso saber? O que eu preciso saber para ensinar a alguém alguma coisa? Às vezes também você pode fazer outras perguntas, como essas. O que fazer quando o aluno não consegue aprender? Quando ele não consegue aprender, você pode ter N respostas para isso. Você pode dizer, ou você, ou outros, ou a sociedade, ou a escola, ou a mídia, todo mundo tem uma resposta para isso. Alguns dizem assim, é porque é pobre. Outros dizem assim, ai, tadinho, é tão imaturo esse menino. Outros dizem assim, veio sem base. Essa é uma resposta que eu já ouvi bastante. Professores de sexto e ano em diante, ele diz assim, não, a culpa está lá atrás, é a professora da educação infantil e das séries iniciais que não ensinou esse menino direito. Então, às vezes, pode ser falta de base, outros dizem, não, veio de escola pública, outros dizem assim, faltou alimento. Ou ainda tem outras desculpas de ordem social que diz assim, o pai está preso. Talvez não seja desculpa, né? Seja justificativas, né? Outros dizem assim, não quer nada com a vida, só quer saber de videogame, celular e computador, porque é essa característica dessa geração. Então, são respostas que aparecem, que surgem, que se fala sempre. Mas, olha, para falar a verdade, eu ouvi poucas vezes professor, ou mesmo a escola, ou diretor, ou coordenador dizer assim, talvez o problema seja de metodologia. Parece que rever a minha prática, ou rever a nossa prática, não é bem um costume nosso. Vocês não me levem a mal, eu sou professora e jamais estaria falando mal de professor aqui. Mas existem algumas coisas que nós precisamos rever. E dentre essas coisas que nós precisamos rever está essa questão de mesmo de ter resposta para essas questões. Às vezes também tem aqueles casos em que o aluno tem um excelente comportamento, é esforçado, faz todas as tarefas, não falta aula, os pais são normais, se alimenta todo dia, estuda na escola particular, quase não é muito viciado em celular, só um pouquinho, mas não consegue aprender nada, em especial em matemática, mas matemática é o nó. Né, o problema-chave. Então, mas ele não consegue aprender, não sabe multiplicar, não sabe dividir. Às vezes, ele até vai bem em outras disciplinas, como educação física, religião, mas na matemática nada consegue. E esse aluno, o que será? O que acontece com ele? Então, é normal e é costume definirmos esses distúrbios, essas dificuldades como descalculia. O que é descalculia? Pois bem, pessoal, o que é descalculia? Descalculia é uma dificuldade de aprendizagem específica que se caracteriza por um baixo desempenho nas tarefas que envolvem competências aritméticas. Então, se o seu aluno de sexto ao nono ano e até do ensino médio tem problema de descalculia, esse problema, a raiz dele, a base dele está lá nas operações aritméticas que ocorrem na educação infantil e nas séries iniciais. É comum nesse problema de descalculia, os alunos confundem os números, invertem, escrevem os números espelhados. Tem outra coisa, eles também têm problema de noção de espaço, até a própria organização das contas, né, das somas no papel, ela demonstra uma falta da noção de espaço. Eles possuem memória de curto prazo, por isso não conseguem administrar a tabuada, nem decorar fórmulas, logo que então é um problema de sobrecarga de memória. Parece que é muita carga para a memória, ele não consegue, e aí o que acontece? Ele termina tendo bastante dificuldade com relação à aritmética. Se ele não sabe aritmética, ele também não vai saber álgebra, porque uma está relacionada
com a outra. Então, essas são a característica da descalculia. Tem outras características também. Geralmente são problemas com leitura também, com as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Sem isso, ele não consegue ir adiante. E esse aluno vai chegar para quem? Para o professor do 6º ano em diante. E o que fazer num caso como esse? Gente, não tem jeito. Se ele não conseguiu aprender as operações básicas, ele não vai adiante. Na verdade, nós teríamos que trabalhar com essas lacunas não resolvidas. A gente teria que voltar atrás com esse aluno e trabalhar de alguma forma. Fazer um plano de ação, um plano de trabalho que eu possa resgatar esse aluno, que geralmente não são muitos. Então, uma das formas que você precisa trabalhar, não somente com esses alunos com problema de descalculia, não é somente você rever ou dar exercícios de reforço. Você precisaria trabalhar voltando à questão da ação, porque o ser humano aprende porque age. Quando age sobre o objeto, ocorre a aprendizagem. Então, a gente teria que voltar à ação. Aí, veja só, mas que ação é essa? A ação física ou a ação mental? Que tipo de ação seria essa? Então, alguns dizem assim, vamos trabalhar com material concreto, vamos trabalhar com jogos, com desafios, brincadeiras. Mas como fazer isso? Como que você vai priorizar a ação, seja ela física ou mental? Porque a ação é o caminho para a abstração. Ele só vai conseguir abstrair se ele partir da ação. Mas que tipo de ação eu tenho que desencadear com os meus alunos? Que tipo de trabalho eu tenho que fazer de tal forma que eu priorize a ação, seja ela física ou mental? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma atividade para vocês entenderem essa passagem da ação física para a ação mental, da ação observável para a não observável. Então, vejam só, eu tenho aqui esses elefantinhos aqui, ó. Suponhamos que eu peça a alguém que organize esses elefantinhos. Esses elefantinhos estão distribuídos dessa forma. Eu peço a alguém para organizar. Aí a pessoa organiza esses elefantinhos nessa ordem, do maior para o menor. Veja bem, a ordem maior para o menor está onde? Está nos elefantinhos? Não, está na mente de quem organiza. Então, a ação de organizar é física, mas a ação de pensar a ordem dessa organização é uma ação mental. Então, na verdade, a ação ela tem que sair do físico para o mental. Agora, se eu pego esses elefantinhos e acrescento mais esses dois aqui, e peço à pessoa que diga, agora arruma esses elefantinhos do jeito que você quiser. Essa pessoa pode colocar esses elefantinhos assim. Agora eu estou acrescentando mais uma variável. Porque antes eu tinha elefantinhos indianos, agora eu tenho elefantinhos africanos. Veja só, agora eu não tenho mais só uma série do maior para o menor, eu tenho uma série e uma classe. A classe dos elefantinhos africanos e dos indianos. Então veja só que aonde está a classe? Está nos objetos? Não, ela continua fora dos objetos. Mas só que os objetos me servem para compreender a classe. Mas os objetos, a classe em si não está nos objetos, mas na mente do sujeito que organiza esses objetos dessa forma. Aí, para complicar mais a vida do aluno, eu acrescento mais esses dois elefantinhos. Esses dois elefantinhos são de pedras. Então, eu posso organizar eles assim, ó. Eu posso organizar aqui os elefantinhos africanos, aqui os elefantinhos indianos e aqui os elefantinhos de pedra. São 3 classes diferentes. Eu posso ainda agora organizá-los dessa forma, ó. Eu vou ficar aqui com os elefantes numa ordem, né? Numa ordem do maior para o menor e numa ordem do maior para o menor também. Eu tenho ordem, né? E eu tenho classe. Ao mesmo tempo, quando eu vou considerar essa atividade, eu tenho que considerar o todo. O todo desses objetos, eu tenho que considerar o todo, a classe e a ordem. O todo, a classe e a ordem não está nos objetos, está na mente de quem organiza isso. Então, eu tenho que criar condições para que esse aluno estabeleça essas relações. Essas relações ele tem que estabelecer não somente com os objetos, ele tem que estabelecer essa relação a partir dos objetos, para então ele sair do concreto para ir para o abstrato. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, parecido com esse. Ou melhor,
que ilustra bem essa relação da ação observável para a ação não observável. Vejam aqui, eu tenho esses palitos. Eu vou fazer o seguinte, se eu organizo esses palitos do jeito que eu organizar, ó, eu tenho aqui 4 palitos e aqui eu tenho 2 palitos. Posso separar assim também, 4 vermelhos e 2 amarelos. Então, veja só, essa organização 4 mais 2, ela é uma soma. O que é a soma? A soma não é observável, mas ela parte da ação. A ação de juntar os elementos. Então, eu tenho que sair da... E veja só, é fácil fazer isso? A organização que eu coloco esses objetos é parecida com a dos elefantes. Eu tenho que pensar a classe, eu tenho que pensar a ordem, eu tenho que pensar o todo. E aqui ainda tem uma inclusão de classe, porque tem uma... O 4 mais 2 implica o quê? Que o 4, antes do 4 tem o 3, tem o 2, tem o 1. Isso é uma inclusão hierárquica. Então, veja só, ele tem que sair do observável para chegar no não observável, que é o quê? A organização mental. É a ação mental, que a ação física ela é muito importante. Então, você trabalhar assim com jogos, materiais, com brinquedos, atividades lúdicas é muito importante. Mas lembre-se que o mais importante é você ajudar o aluno a estabelecer as relações mentais, é sair do plano da teoria e ir para a prática. Lembrando-se que nenhuma teoria sozinha funciona e nenhuma prática sozinha também funciona. Teoria e prática têm que andarem simultaneamente. Então, veja só. Eu vou dar um exemplo para vocês que está num jogo. Esse jogo se chama Salve. Esse jogo é um jogo bem simples, é um jogo que envolve as operações aritméticas, mas é um jogo que nos permite ver essa relação entre a teoria e a prática. Eu vou chamar aqui a professora Vandinha e o Matheus para me ajudarem, por favor. Olha, pessoal, essa atividade é assim. Nós podemos fazer assim, a professora é a nossa juíza e eu e o Matheus somos os participantes. Então, a brincadeira consiste assim, ó. Eu pego um número, não vejo que número eu tenho, coloco ele aqui na minha frente, o Matheus pega um, não vê o que ele tem também. Isso, só que a professora, ela vai dar o resultado total dos dois. E aí a atividade é assim, ela dá o resultado total dos dois e eu tenho que adivinhar quanto eu tirei, que eu não estou vendo. O Matheus tem que adivinhar quanto ele tirou. Então, nós dois estamos na disputa. Quem responder primeiro vai acumular os pontos e vai terminar ganhando o jogo. Pode falar, professora. 12. Salve 5. 5. Ganhei. Não. Pode me dar os meus pontos aqui. De novo agora. Não ganhou. Teu número era 7. Você falou o dele. Ah, eu errei. Devolve. Eu vou ter que devolver para o Matheus, pessoal, porque eu errei, na verdade. Ela falou o número dele. Veja só, eu falei o número dele. Isso mesmo. Então é seu. Ganhou. Guarda seus pontos. Vamos de novo. Pega, Matheus. Tá virado, Sônia? Tá virado. 11. 4. Acertei, empatamos. Muito bem. Veja só, muito obrigada, tá? Esse jogo você pode trabalhar assim, você vai trabalhar todas as peças, depois de você trabalhar todas as peças, você vai fazer o quê, então? A criança ou o adolescente, ele vai somar os seus pontos, somou os seus pontos, ganha quem tiver mais pontos, juntou as cartas assim. Agora, como que esse jogo sai da ação observável para não observável? Porque, veja só, a criança ela tem que pensar no todo, ela tem que pensar na sua parte especificamente e pensar na parte do outro. Ela percebe o número do outro, ela percebe o número total, mas ela não sabe o seu. Então, ela tem que descobrir qual é a incógnita, em outras palavras, que está ali naquele material. Esse é um jogo bastante interessante que dá para você trabalhar em todas as etapas, desde o 4º, 5º ano até o ensino médio ele funciona. Eu trabalho até com os grandes e ainda funciona. Então, é um jogo bastante interessante que vocês podem usar para isso. Agora, veja só, com isso eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que a atenção do professor ela não pode estar voltada para as respostas certas ou erradas que ele dá.
A atenção do professor tem que estar voltada para o raciocínio do aluno. Então, se o raciocínio do aluno se ele está conseguindo pensar no todo e nas partes, se ele está conseguindo é isso que você tem que estar lembrando, porque essa ação observável e não observável é um conhecimento lógico-matemático, e conhecimento lógico-matemático não se ensina. A pessoa tem que realmente elaborar para si mesma esse conhecimento. Na nossa próxima videoaula, eu volto a esse assunto e apresento mais algumas atividades que você pode compreender bem essa relação teoria-prática, ação observável e não observável, e ação física e mental. Está bem?